Pai Celestial, oramos para que nos abra os olhos para ouvirmos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Remova toda a corrupção e a tendência de nos corrompermos, remova em nome de Jesus. Ajuda-nos a nos firmarmos pela sua palavra. Senhor, oramos que pela palavra de Deus e pela força que vem de si, iremos manter a palavra de Deus na nossa vida, família, ministério e na igreja. Confirma a tua palavra para cada um de nós, em nome de Jesus, oramos. Deus vos abençoe, podem sentar. Apocalipse 2, 12. Apocalipse 2, 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, existem vencedores na casa de Deus esta noite. Ao que vencer, darei eu a comer de maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nesta noite, assim que olhamos neste versículo das Escrituras, vemos Cristo, a cabeça da igreja, falando para a igreja em Pérgamos, e ele lembra ao ministro aqui, ao anjo da igreja, sobre as atividades, doutrina, o ensino, aquilo que o ministério dele está sendo e como deve ser. E também falava aos membros naquela igreja, e fala às pessoas através do ministro, dos membros, fala também para as demais pessoas naquela cidade, as demais pessoas em toda a nação e as demais pessoas em todo o mundo. Então, temos que entender que Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele disse antes, continua dizendo hoje. O que ele fez antes, continua fazendo. O que ele odiou antes, continua odiando. O que amou antes, continua amando. O que comandou antes, continua comandando. O que ele elogiou, e ele disse que isto é bom, ele não mudou. O que ele elogiou antes, continua a elogiar hoje. Assim que olhamos, ele escreveu para a igreja, e ele enfatiza que tem uma aplicação pessoal e presente, e tem uma visão profética também, que assim que falou às pessoas do passado, continua falando para nós hoje. 12. E ao anjo da igreja, ele enfatiza que não é o anjo lá no céu, é o anjo aqui na igreja, é o anjo da igreja. A igreja na cidade, a igreja naquele local, a igreja naquele lugar. O anjo da igreja, porque ele chama o ministro de anjo da igreja. 1 Coríntios 6, versículo 3. 1 Coríntios 3, 6. Nos diz o lugar do ministro, o lugar do Filho de Deus. Em 1 Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Não estamos distantes, somos servos de Deus. Anjos são servos do Senhor. Nós, ministros, também somos servos do Senhor. Anjos são santos, justos. Nós também somos supostos de ser santos, justos. Anjos
Eles têm também um trabalho que fazem, que são comandados por Deus, e eles fazem de forma obediente. Então, é o que é esperado também para o ministro. Vocês não sabem que se nós carregamos o ministério bem, se trabalharmos bem, nós também iremos julgar os anjos. Se nós iremos julgar os anjos, então nós também temos que viver uma vida obediente, assim como os anjos vivem. Se nós somos desobedientes, como é que nós iremos julgar os obedientes? Se nós somos rebeldes, como é que vamos julgar os justos? Se nós somos pecaminosos, como é que julgaremos os santos? Se nós não escutamos a palavra do Senhor, como é que julgaremos os anjos que estão escutando a palavra do Senhor? Por isso nos é dito ao anjo da igreja. Agora, quando fala da igreja, fala dos membros. A primeira parte fala dos ministros, agora a igreja, porque ele mandou o ministro para os membros da igreja e o que a igreja tem que ser. O que é que a igreja deve ser, como é que deve se aparentar a igreja. E esses embaixadores de Cristo aos anjos da igreja, quando eles estão ministrando, o que é que eles têm que ter em mente, assim como é que a igreja tem que ser. Efésios capítulo 5, a partir de 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isto é a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar, é a igreja, apresentar. Que tipo de igreja? Igreja gloriosa. Diz que ministros, não esqueçam, vocês têm uma tarefa, vocês têm uma responsabilidade, vocês têm um trabalho. Ao anjo, ao líder, ao pastor, ao ministro da igreja agora, aquele ministro, aquele anjo, aquele embaixador de Cristo, tem que perceber por que ele está lá e que tipo de igreja ele deve levantar e que tipo de igreja ele tem que apresentar para Cristo. Por isso diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou coisa semelhante, mas tem que ser santa e irrepreensível. Então, se este é o estágio, o padrão em que Cristo espera a igreja, quando ele vem examinar o nosso trabalho, quando ele vem examinar o nosso ministério, como é que nós carregamos as nossas responsabilidades, ele vai encontrar a igreja que você é pastor, a igreja que eu sou pastor, a igreja que você está a ministrar, como é aquela igreja em vida, como é que é em doutrina, como é que é no ministério, como é que é em todas as áreas. Ele vai examinar. Por isso ele escreveu para todas as igrejas em Efésios, a igreja em Párgamos, a igreja em Tartara, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Ele escreveu para essas igrejas. Veja o estágio em que ele quer que a igreja esteja. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, somos salvos, saímos do mundo, aqueles que os pecados foram perdoados por Cristo, diz como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que o quê? Fôssemos quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. É o que a igreja tem que ser. Enquanto você está ministrando para a igreja, tens que dizer, este é o meu objetivo, esta é a minha intenção. A igreja tem que ser santa e irrepreensível. Capítulo 2, 21. A igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Ele quer que a igreja, os pequenos membros, sejam edificados juntos para que seja um templo e habitação do Senhor. Habitação santa, templo santo. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Porque Ele quer viver em nós, quer viver conosco, quer habitar conosco. E Ele quer que esta igreja seja santa, seja sem culpa. Capítulo 3, 5. 3, 5. O qual, noutros séculos,
não foi manifestados aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Fala aos ministros, são as pessoas que Jesus Cristo referencia a elas, que é a igreja do Senhor em Efésios, em Esmira, em Pergamo, que diz que os santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Por essa razão, seja um ministro, entenda, porque você é um anjo, ele quer que sejas santo e tens que ministrar aos membros da igreja e também que eles sejam santos. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. E vos revestivos de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Diga-me o resto. Santidade. Veja a igreja. Desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, também capítulo 4. Tem que ser a característica da igreja. Santa. Significa o quê? O anjo da igreja. Se esqueceres a sua responsabilidade, que você pensa que é só pregar, tens que pregar com uma razão. Se você esquece a sua responsabilidade, que é só fazer o trabalho, estar lá no domingo, estar lá na quarta-feira, nos treinamentos, estás apenas lá. Quando você pensa, qual é o objetivo? Estás fazendo o quê? Estás levantando uma igreja sólida. O líder da igreja em Pérgamo havia se esquecido. É por isso que a corrupção chegou lá e o compromisso estava lá. Capítulo 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Se nós temos que ser fortes no Senhor. Se nós iremos permanecer contra o compromisso, temos que ser fortes no Senhor. Se nós teremos que levantar uma igreja e ela ser como deve ser, não tem que haver a falta de cuidado, não tem que haver corrupção, não tem que haver mal, não tem que haver ocultismo, não tem que haver apostasia, e as pessoas que irão se firmar, santos, repreensíveis, também devem ser fortes. Mas se você é fraco na mente, fraco no espírito, fraco no entender as escrituras, como levantarás uma igreja forte? Um ministro fraco levantando uma igreja forte. Um ministro que não tem convicção ou a espinha dorsal para ficar firme. Como é que ele vai levantar uma igreja também firme? Então, por isso que nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Alguém aí será forte. Haverá mais coragem a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos ao Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja, já explicamos, está em Pérgamo. Era uma cidade. Era a capital comercial da Ásia Menor. Não somente isto, era um lugar da idolatria lá na Ásia Menor. Veja o que Jesus diz: eu sei as tuas obras e onde habitas. Falava ao ministro: onde habitas, mesmo que é onde está o trono de Satanás. Pérgamo é como um pequeno mundo. É a miniatura do mundo, onde há Satanás e as suas atividades, onde há Satanás e a sua aflição, onde há Satanás e o mundanismo, onde há Satanás e o ocultismo, onde há Satanás e idolatria. Diz que eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A última parte deste versículo nos diz o que é? Onde Satanás habita. Toda igreja se encontra no mundo. Deixa-te dar este entendimento da igreja. Por exemplo, quando você constrói um barco, constrói um navio. O navio, você é construído para que esteja na água. Não há que construir um navio, não há água, a construção do navio tem que ser na água. A mesma coisa na igreja. A igreja está no mundo. Mas o problema vem
quando a água tem que estar fora do barco, está se ligando com o barco. E o barco também vai... A mesma coisa, a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Assim que guardamos a distinção, que a igreja está lá em Pérgamo, está lá em Laodiceia, a igreja está lá no mundo, não há problema, está tudo correto, mas quando o mundo agora vem à igreja, o mundo entra na igreja, o cultismo do mundo vem para a igreja, a corrupção do mundo vem para a igreja, os subornos do mundo vêm para a igreja, aquilo que torna o mundo sujo começa a penetrar na igreja. É onde o problema, onde vai começar. Quando assim que vemos no nosso estudo é o aviso de Cristo contra a corrupção e o compromisso. O aviso de Cristo contra a corrupção e o compromisso. Pode ser uma pequena coisa, uma pequena água que está lá no navio, a água está entrando pouco a pouco no navio. Se não fechar aquela parte, a água vai encher o barco, vai encher o navio e ele vai afundar. Eu oro que a nossa igreja não irá afundar. Nós iremos permanecer acima da água. Iremos permanecer livres do mundo. E o Senhor nos tornará livres e firmes e não nos comprometermos em nome de Jesus. Aviso de Cristo contra o quê? Contra a corrupção e o quê? Compromisso. Aviso de Cristo contra a corrupção e compromisso. 3 pontos vamos observar. Ponto número 1, a identificação compelente de Cristo. Aqui Cristo ele se apresenta. É uma introdução, é uma apresentação compelente do nosso Senhor Jesus. Ponto número 2, a influência corrompida na igreja. Então, esta igreja lá em Pérgamo ficou corrompida, entrou no compromisso. A influência que veio nele, a corrupção, e o ponto número 3, a coroa dos vencedores. É onde você estará, você será um vencedor. Ponto número 1, qual é? A identificação compelente de Cristo. Veja Apocalipse capítulo 2. Estou lendo a partir de 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Fala de si mesmo. É uma apresentação dele mesmo. E o que nos compele nesta apresentação? Diz que este é ele. Continua vivo. Morreu na cruz, continua. Foi sepultado, ressuscitou, está no céu. Diz que continua vivo. Este é ele, a cabeça da igreja. Este é ele, o salvador do mundo. Este é ele, o juiz de toda a terra. E ele diz: eu tenho os 2 anciões de dias. Capítulo 1, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Espada de 2 fios. É uma surpresa, mas é uma revelação sobre o Senhor Jesus. Normalmente, soldados hoje carregam a espada na mão, porque é algo físico. Mas no caso dele, a espada sai da boca. É a palavra de julgamento. É a palavra que vem contra os descrentes, contra os pecadores, contra os que voltaram atrás. Capítulo 2, 16. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti. Qual é a palavra seguinte? Contra eles farei o quê? Batalharei com o quê? Com a espada da minha boca. Quer dizer, é a espada do julgamento. Apocalipse 2, 16. Então, os descrentes não se arrepender é a espada que vai batalhar contra os apostatados não se arrepender. 19. Capítulo 19, 15. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com elas as nações,
e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai julgar, é Ele que trará julgamento para as pessoas que se comprometem. Ele é o juiz que conhece tudo, sabe de tudo do anjo da igreja em Pérgamo, sabe tudo dos membros naquela igreja, ele sabe tudo dos cidadãos lá naquela onde Pérgamo, ele sabe tudo de cada membro hoje, sabe tudo de cada ministro hoje, sabe tudo em relação às pessoas em volta do mundo hoje. Vamos ao capítulo 2, vamos ler de novo Apocalipse, capítulo 2, 13. Ele diz: eu sei as tuas obras, já notaste? Assim que vem a igreja, Jesus disse: conheço tuas obras. Assim que vem a igreja aqui, Esmira, ele diz que eu sei as tuas obras. Em Pérgamo ele diz que eu conheço as suas obras, porque é um Deus de conhecimento, sabe o que é feito no público, ele sabe o que é feito no secreto, ele sabe o que o ministro ou a ministra faz, ele sabe o que um membro da igreja faz, ele sabe o que o descrente faz no mundo. É o Deus de conhecimento, não há segredo que ele não saberá. Conhece o seu pensamento, conhece a sua imaginação, conhece os seus hábitos, conhece o seu estilo de vida, sabe o que você faz de forma específica, porque ele diz: eu sei as tuas obras. Daniel capítulo 2, 22. Veja o que ele diz sobre Deus, mesma coisa que é dito sobre Cristo. Sempre ele diz: eu sei. Ele revela a profundeza das coisas. Ele sabe o que é feito nas trevas. Ele sabe o que é feito nas trevas. E a luz habita com ele, sobre Cristo. Por isso que Pedro disse: sabes tudo, sabes que eu te amo. Se não lhe amas, ele sabe. Se você é uma pessoa fingida, ele sabe. Se há fingimento em si, ele sabe. Se você é sincero, ele sabe. Se realmente nasces de novo, ele sabe. Você diz que estou salvo, mas não vives uma vida correta, ele sabe, porque ele revela as coisas profundas. Ele sabe o que é feito nas trevas. A luz habita com ele. Hebreus agora 4, versículo 13. Fala-nos de Cristo, aquele que julgará toda ação, aquele que vai examinar tudo e recompensará o homem, cada um de acordo com o que ele fez. Hebreus 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Pensa, não há criatura alguma encoberta diante dele. Sabes, há pessoas que talvez os feiticeiros, alguém vem do feitiço, a pessoa diz que fulano de tal também está lá naquela atividade do ocultismo. Diz que eu não sei nada dele. Aqui nos é dito: não há criatura alguma encoberta diante dele. Se esta pessoa não se arrepender, vai morrer feiticeiro. Pode vir na igreja, mas se não se arrepender da sua feitiçaria, enquanto ele poderia se arrepender, alguém vai dizer que eu estava lá. Agora eu saí, mas lá eu deixei fulano de tal ainda no feitiçarismo. Mas ela não, aquela outra pessoa quer guardar o seu bom nome ou o bom nome lá na sua igreja. Diz que eu não estou lá, se morrer naquela condição. Os feiticeiros não vão para o céu, vão para o inferno. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele. Há tempos que as pessoas cometeram adultério, fornicação. Mesmo a igreja me repreender. Então, disseram: quem fez isto aqui? Disse: eu fulano de tal. Chama o homem. O que dizer sobre isto, sobre aquilo? Diz que eu já não me lembro da mulher. Já vocês se encontraram? Eu já falei com aquela mulher. Está a negar uma ação quando lhe dizem. E a mulher diz que é esta pessoa. Fizemos juntos isto. Eu estou me arrepender.
mas aquela pessoa que fez com ela não quer se arrepender. Se morrer naquela condição, você está a salvar apenas o seu bom nome, está a fingir em como se não há nada. Deus sabe tudo. Ele desconhece as tuas obras, todas as coisas nuas, patentes aos olhos daquele com que te tratar. Visto que todas as coisas estão abertas aos olhos daquele que nós temos que dar. Ele diz que eu sei. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 2. Estamos falando de Jesus. É o juiz final. Jesus que é o juiz que conhece tudo. Jesus que é o juiz imparcial. Jesus que é o juiz incorruptível. Apocalipse 2, 3. Sei as tuas obras e onde habitas. Eu conheço sua situação. Eu conheço as circunstâncias onde vives, as pessoas em sua volta, as vizinhanças que tens, os lugares onde vais, os lugares onde habitas, o que a igreja não sabe, o que o anjo da igreja não sabe lá em Pérgamo. Eu sei onde habitas. 13. Que é onde está o trono de Satanás. Diz que eu sei. Posso reconhecer a cidade de Satanás. Posso reconhecer aquele onde estás. 1. Conhece o seu lugar onde habitas. 2. Conhece a cidade onde habitas. Também conhece a situação onde vives. E também conhece a sua firmeza. Se você é firme, Deus vai te ajudar a ser firme. Diz que mesmo onde Satanás habita, retens o meu nome. Retens o meu nome. Veja, esta é a característica de um filho de Deus. O que não é nascido de novo, diz que sim, a idolatria está lá, não servirei ídolo. Lhe pressionam, trazem provações, rejeitam a ele, negam-lhe de lhe dar isto e aquilo. Porém, ele decide, seja aquilo que acontecer, eu serei firme. Ficarás firme. 1. Ele conhece sua situação. 2. Ele conhece a sua firmeza. 2 Timóteo, capítulo 1, 13. Diz que tens que estar firme. 15. Esta é a palavra fiel e digna de aceitação. Tentação há de vir. Se não houver tentação, não haveria teste. Se não seres testados, não saberemos como firme você é. Se não fores testado, não saberemos quão fiel és Cristo. É quando a tentação vem para te puxar e a sua firmeza vem, diz não, eu tenho a espinha dorsal, eu vou me firmar. 2 Timóteo 2, 13. Se assegurares alguma coisa com uma mão fraca, aquela coisa vai ser tomada. Veja a criança tem um brinquedo. Mesmo está a dormir, pega aquele brinquedo. Você quer tirar aquele brinquedo na criança. A criança vai despertar, porque ela assegurou. É assim como tens que assegurar o que você acredita. Ainda que esteja a dormir, ainda esteja cansado, ainda que haja muita pressão sobre si, tu dizes, eu assegurei isto firmemente. Aqui é a doutrina da palavra de Deus, o padrão da palavra de Deus. Assegura firmemente. A doutrina é boa, as escrituras são boas, a coisa boa, a sua salvação é boa. A coisa é boa, a santificação é boa. Aquele bilhete que tens, a coisa boa, que foi entregue nas suas mãos, que foi te dado pelo Espírito Santo que habita em nós. 1. Eu conheço sua situação e circunstâncias. 2. Eu conheço a sua firmeza. Eu também conheço a sua mente firme. Apocalipse 2. 3. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Veja isto. A pessoa que é firme, ainda que o vento venha, ou seja qual for a direção, seja qual for a tempestade da vida que vem para essas pessoas, ele assegura firmemente.
mesmo naquele tempo, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu oro que serás firme até o final. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Todos os ensinos da palavra que recebes, guardarás em nome de Jesus. As experiências da vida cristã que a palavra colocou em si, vais guardar em nome de Jesus. Porque tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negarás o nome do Senhor. O que acontece para as pessoas que negam o nome do Senhor? No tempo da aprovação, negam o Senhor. Quando começam a ficar pobres, negam o nome do Senhor. Quando não há emprego, negam o nome do Senhor. Quando a doença vem, negam o nome do Senhor. Quando o tempo chega, onde a pressão da vida, onde os familiares começam a falar isto e aquilo, você começa a dizer, eu não posso mais me firmar. Essas são pessoas da minha família e o problema vai ser maior. E você começar a negar. Eu oro que você não negará o Senhor. Diga lá para si mesmo, eu não negarei para o Senhor. 2 Timóteo 2:12. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Há muitos que não entendem sofrimento e reinar. Sofrer e reinar. Deixa eu te explicar. Talvez é preciso sofrer uma hora. E também tens que reinar durante 40 anos. Não é bom? É bom ou não é bom? Não estás a sofrer 40 anos e reinar uma hora. Estás a sofrer uma hora e reinar 40 anos. Pensa numa mulher grávida. Talvez sente dores, pressão durante o trabalho de parto. Por pouco tempo ela vai sofrer, por poucos dias, mas imediatamente terá um bebê que vai ser um doutor, um engenheiro, um presidente de um país, será famoso, vai dizer, eu não me importo do sofrimento. Sabe, a mulher, sabem que sofrem, sabem que terão dores quando elas têm gravidez, mas ainda querem fazer mais filhos. Irmãs, é verdade ou não é verdade? Querem filhos? Deus responderá às vossas orações. Mas o sofrimento vai chegar por causa da gravidez. Mas você diz que essa gravidez é de um doutor. Esta gravidez é de um engenheiro. Diga-me amém. Por quê? Porque vão reinar. Terão algo grande. Terá algo que nos fará saber que neste mundo, eu não vim este mundo vazio, vou voltar vazio, não importa-me do sofrimento, porque nós reinaremos com Jesus Cristo durante o reino milenar. Reinaremos com Ele para sempre, sempre, sempre. O que dizer de um pequeno sofrimento, de um dia, de um ano, desta pouca vida que nós temos? Eu irei me firmar. Eu vou perseverar. Não me importo. Porque se sofro com Ele, também reinarei com Ele. Se lhe negarmos, também Ele... O que Ele fará se nós lhe negarmos? Em voz alta. Se nós lhe negarmos nesses políticos de hoje em dia. Eles também lhes negam. Se você lhe negar, diante de teu chefe, daquele que te emprega, você não pode ser firme em dizer, eu sou filho de Deus. Não posso fazer isto. Se você lhe negar diante daquele amigo pecador antigo que cometia pecado consigo antes. Agora esse teu amigo vem, você negar Cristo por causa daquele teu amigo, ele vai te negar. Talvez uma namorada que era tua namorada há muito tempo e depois vem, já ouvi que você nasceu de novo. Estou a ouvir muito essa palavra, nascer de novo. Dizem que você nasceu de novo. Agora quando ele diz para ti, você já fecha em curva a sua cabeça, já não consegue dizer a ela que nasci de novo. Quando você disser que eu nasci de novo, tudo passou, tudo se tornou novo, tenho firmeza agora, posso me firmar,
Eu até estava só à procura, porque eu quero te pregar o evangelho. Aquelas coisas malignas que fizemos juntos antes, eu quero pregar para ti que aquilo era errado. Agora você também tem que crer em Jesus Cristo, tem que estar salvo. Eu não quero ir ao inferno contigo, quero que você vá para o céu comigo. Então você vai ser firme no Senhor, será corajoso no Senhor e dirás: esta é a minha firmeza, não me irei comprometer, e você não se comprometerá em nome de Jesus. Mas se você é infiel, você dizer que é pequena coisa, deixa lá eu me comprometer. Se você é infiel no pouco, será infiel no muito. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Quem é o fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto. Sabe, pequeno é aquilo que faz com que o oceano se enche. Pequenas coisas se transformam em grandes coisas na sua mão. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo ou infiel também é injusto no muito. Eu oro que o Senhor te mantenha fiel. Apocalipse 17, 14. 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Os infiéis não estarão com ele. Eu serei fiel. Ponto número 2. A influência corruptiva na igreja. Apocalipse 2. Apocalipse 2, 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaca a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Continua dizendo: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Influência corruptível na igreja. Assim que olhamos a igreja aqui em Pérgamo, vamos olhar na nossa igreja. Veja a comunhão familiar. Aí, você é o líder lá, líder da comunhão familiar. És o anjo da igreja na comunhão familiar. És um líder da zona. Tens responsabilidade, tens o título. Você vai em volta. Se és uma mulher, és naquela comunhão familiar, tem mulheres lá. Você já ministrou para elas, conheces as vidas delas lá em casa, como vivem. Então, assim que a corrupção vem, sabes, então a corrupção não está a dizer nada. És pai, por exemplo, como pai em casa, tua vida, a vida do seu irmão, da sua filha, seu filho, tens conhecimento se nasceram de novo ou não nasceram de novo? Será que tens conhecimento de que há uma corrupção lá? Ages como mãe, como filhos. Será que estás a olhar para eles? Você diz que são grandes, esses já têm 18 anos. Porque têm 18 anos, já não são mais seus filhos. Meu filho, tens 24 anos. Será que porque tem 24, 23, você já não é mais a mãe? Já não tens responsabilidade sobre eles? Já não tens controle sobre seus filhos? Se veres coisa boa, não podes falar ao seu filho. Se veres coisa feia, não pode dizer ao seu filho que é coisa feia. Então, há exemplos de pastores também. Vêm pregar, depois de pregar, já foram. É quando estão doentes, é que vai visitar, para eles serem curados. Mas ele não sabe nada do detalhe da vida deles. Se a vida que eles estão a viver, não sabe nada. Se estão corruptos, não sabe nada. Tem muito medo, muito medo. Os pastores têm medo dos membros. Já não mais ministra para eles, para lhes salvar e lhes ajudar a ir para o céu. Tem medo.
ter medo nas suas vidas, ter medo de nada, ter medo de ar. Eles não compreendem o trabalho que Deus lhes chamou para fazer. Se falar ao seu membro, se pregar ao seu membro, se corrigir o seu membro, se ajudar o seu membro, para quê? Para que vá ao caminho do céu. Será que vai te dar chapada? Mesmo se ele fizer uma chapada, não vai te martelar. Ainda que ele faça, tens medo dele fazer isso e não seres capaz de apontar o povo para o céu e dizer que este é o caminho, ande nele. Talvez seja um missionário e você vem pregar de forma cuidadosa. Quando você prega, não pode até detalhar as áreas onde eles estão corrompidos. Só prega mensagens boas, mensagens literárias, e diz que tudo, fazer as pessoas saberem que aquilo é conhecimento, mas o conhecimento não toca as vidas. Há medo de falar do compromisso de forma detalhada. Anjos, líderes, a igreja em Pérgamo, fala a vós, estou-vos a dizer, tenho uma coisa contra vós. Tenho uma coisa contra vós. Imagina você visitar um médico, um doutor. Você vai para um exame médico. Então o doutor te diz: amigo, estás bem aqui. Seu sangue, estou a olhar seu sangue, as coisas estão boas. Mas tens duas doenças graves. Se não fizeres algo durante este tempo, estarás morto. Então, essas duas doenças que ele está a ver, que são doenças mortais que vais ter. Imaginemos aquele doutor é um medroso. Eu tenho medo de dizer a este homem que tem uma doença mortal, porque eu não sei se eu lhe dizer, talvez já não há de vir mais nesse hospital. Não vai falar aos outros sobre o meu hospital. E eu quero que ele fale bem de mim, e você não lhe dizer nada, e ele morrer assim, o sangue daquele será para ti. É assim também nas coisas do Senhor. Você é anjo da igreja na família onde vives, anjo da igreja, naquela cidade, naquela região, naquele governo local. Ele diz: olha como é a condição da igreja, e nós iremos fazer alguma coisa, porque a corrupção será lavada na igreja, compromisso será tirado na igreja. Assim que nós vemos esta influência corrompida na igreja, vamos descobrir coisas. 1 é a corrupção. 2 é a controvérsia. 3 é o compromisso. 4 é a condenação. 5 é... Vamos ver o Apocalipse capítulo 2. 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituem. Porque tem pessoas que a sua atitude tinha a atitude de Balaão. Balaão tinha convidado Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel. Tentou, porque Deus transformou tudo em bênção. Queria dinheiro que Balaque havia lhe prometido. Se ele não amaldiçoasse, aquelas pessoas não teriam o dinheiro. E ele não pôde ter o dinheiro porque o Senhor mudou tudo para uma bênção. Então disse: está bem, assim que eu não lhes posso amaldiçoar, vou lhes corromper. Porque irei, e disse a Balaque, introduza a mulher moabita para eles. Quando começarem a se prostituir, então Deus vai lhes abandonar. É o que aconteceu. 24.000 pessoas morreram por causa disto, por causa do conselho maligno de Balaão ao Balaque. Agora as pessoas na igreja em Pérgamo faziam a mesma coisa. Tinham lá professores, a sã doutrina podia ser pregada no púlpito, mas os outros lá andavam a corromper, contrariavam a sã doutrina que os pregava no púlpito. A palavra que vinha para lhes deixar santificados. E o pastor dizia:
depois dele pregar, dizer: eu já preguei, já lhes dei a palavra de Deus. O que os outros andam a fazer lá atrás não é comigo. Esse é o problema. Tenho poucas coisas contra ti. Por quê? Tem esses que asseguram a doutrina do Balaque. Capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras. Você permite que a Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. É assim que a corrupção firmou-se naquela igreja. 2 é a controvérsia. Deus diz que tenho algo contra ti, tenho uma controvérsia contra ti. Quando há o mal que está acontecendo na sua família e você não é firme, não tem a força, não tem capital para parar em frente na sua família e corrigir. Quando o mal está acontecendo na igreja, você não é firme, você diz que eu não sou pastor, eu não quero que ninguém saiba que eu que fui dizer ao pastor: eu sei que este aqui é um ladrão, é um roubador, eu sei que ele faz negócios da noite, eu sei que este gosta de entrar nos feiticeiros, mas eu não vou dizer nada. Eu não quero que meu nome ande a falar lá, dizerem que este aqui é que anda a dizer coisas, pastores. Então, Deus está contra ti quando você é assim. Por isso que ele diz: eu tenho contra ti poucas coisas, porque você permite aquela pessoa lá que ensina como o Balaão ensinava Balaque, colocando obstáculo para os filhos de Israel. Se não se arrepender, o julgamento há de vir. Eu oro que você se arrepende. Dê-me bom amém. Vamos ver a controvérsias. Jeremias capítulo 16. Jeremias 16, 10. E será que, quando anunciares a este povo todas as palavras, e eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal, e qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus. Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardavam. E vós fizeste pior do que os vossos pais. Olhem para aqui agora. Assim que olhamos a igreja, quando a igreja bíblica, da igreja da vida profunda começou, veja, nós pregávamos como John Wesley pregava, santidade sem a qual ninguém via o Senhor. Veja, por exemplo da igreja metodista agora, como John Wesley começou. E Deus está olhando para ti, que está na Deeper Life agora. Como é que você começou na evangelização? Como é que você era firme na evangelização? Como é que você era firme no ensino da restituição? Como você era firme na justiça prática? Como é que você começou? Que não há corrupção, não temos que levar dinheiro. Como é que você começou? Que não podemos casar uma mulher descrente, não podemos divorciar da nossa mulher e voltar a casar outra mulher. Como você começou? O que podes dizer de ti hoje? Quão fervoroso és? Quão firme você é hoje nesta palavra de Deus que todos nós sabemos que firmávamos nela antes? Diz que fizeram pior do que os pais. Será que não estamos a fazer como a igreja, o que está acontecendo na igreja metodista? Como a igreja metodista era fervente antes, era frutífera antes, mas pouco tempo se apagaram. Sois vós também aquelas pessoas que não estão a apagar, ou missionários, não estão a apagar os membros da igreja. Por isso o Senhor diz que eu tenho uma controvérsia contra vós, tenho uma coisa contra vós. Hoje vamos acordar e o compromisso sairá do nosso meio em nome de Jesus. 1 é a corrupção, 2 é a controvérsia, 3 é o compromisso. Veja, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2. Começavam a ensinar as coisas que diziam a eles: ídolo não é nada. As pessoas estão sacrificando aos seus religiões, trazem o que eles querem, coloquem em vossa mão e abençoa, e gozem.
e convenciam aquelas pessoas. Diziam, salvação é só no coração. Salvação não está no que comes. Seja você come isto, não come aquilo, Jesus disse. Olha a igreja não come coisas sacrificadas aos ídolos, mas encoraja-se aqueles que adoradores malignos. Você não conhece o tipo de ideologia, o tipo de que os ídolos não significam nada. E Jesus diz, vocês estão me abandonando. Atos 15, 28. Atos 15, 28. Esta é a palavra que vem do Espírito Santo. Na verdade, para ser bem ao Espírito Santo, a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Coisas necessárias, coisas importantes, necessárias para a salvação, importantes para a salvação, essenciais no nosso relacionamento com Deus, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenheis das coisas, digam-me, sacrificadas aos e mesmo com fome. Há tipo de comida que não deves comer. Sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne. E da carne o quê? Sufocada. E o quê? E da prostituição. Olhem para aqui. Há coisas normal que as pessoas fazem, que é prostituição, que é maligna. Sabes que há pessoas que casaram esposa e não têm uma criança. O doutor disse, o homem que tem um problema, o homem vai chamar a esposa, vai dizer, sabe, precisamos ter uma criança nesta família. Este é o nosso segredo, o problema está comigo. Não se preocupe, você sai lá fora. O que você fazer lá só traz gravidez aqui. E a mãe daquela mulher vai chamar um outro. Diz que vai chamar um genro, vai dizer, minha filha falou contigo, disse sim. Diz que para eu sair fora e trazer gravidez. Ok. Entendemos, nós sabemos que é o nosso filho que tem um problema. Se você é um cristão, pode fazer isso? Isso é fornicação, isso é adultério. Tu não vai dizer, meu marido já entendeu. Entender que tem que pecar contra o Senhor. O meu marido é que me aconselhou e me sugeriu. O meu marido disse que não se preocupa, mas os céus se preocupam. Deus se preocupa. Cristo que se preocupa. Então trazes aquele bebê. Depois de trazer aquele bebê, e o bebê cresce. Mãe, eu não sou parecido com o papá. Afinal, o que se passa comigo? Vai dizer o quê? Mãe, papá às vezes tem palavras que diz para mim. Às vezes diz, sai daqui. Depois diz, bastardo. Mãe, o pai estava chamado de bastardo por quê? Qual é a resposta que vais dar? Apocalipse 2, 15, assiste. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti. Diz que não há tempo para perder. É o tempo de se arrepender rapidamente. Arrependa-se rapidamente. A não ser contra ti, batalharei com a espada da minha boca. Condenação. Então estamos vendo a correção. A correção é arrepender-se. Eu oro que vais te arrepender de tudo que não é de Deus na sua vida, em nome de Jesus. 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Capítulo 3, 19. Capítulo 3, 19. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e, diga-me,
capítulo 3. A coroa e a herança dos vencedores. Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. 2:17. Diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se temos ouvidos para ouvir e ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, qual será o resultado? Salmos 101. 101, versículo 8. Se tens ouvidos para ouvir, escuta. Qual é o resultado? Se meu povo pudesse me ouvir e Israel andar nos meus caminhos. Diz, se tens ouvidos para ouvir, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Se nós escutarmos, se nós carregarmos o que nos é dito, versículo 14 nos diz: Ele vencerá os inimigos por nós. Os aborrecedores do Senhor deveriam se submeter a Ele, e o tempo dele teria permanecido para sempre. Ele teria lhes alimentado da rocha. Esse é o resultado de ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao Apocalipse capítulo 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, fala para quem? Ao que vencer. Vamos, Números 13. Números 13, 30, 31. Números 13, 30, 31. No versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Qual era o problema com eles? Havia o medo dos gigantes. Esta é a razão. Não entraram na terra de Canaã, na terra da promessa. Se não houvessem gigantes na terra, todos iriam entrar. Se não houvessem gigantes que lhes puxavam, que lhes fazia ficarem com medo de entrar lá, teriam entrado na terra da promessa. Estou a perguntar, qual é o gigante que estás a enfrentar? Se não houvesse oposição, se não houvesse nada a ter medo, onde você estaria, o que estarias fazendo, que tipo de montanha subirias, que tipo de desafio encararias? O que impede as pessoas de terem sucesso e vitória é o medo dos gigantes. Esse Caleb disse: somos capazes de vencer, eu vencerei. Você vencerá o medo do gigante. Entenda, sempre que tens medo de um gigante, não importa o gigante, pode ser um gigante, pode ser pequena coisa, pequeno problema. O gigante pode ser pequena coisa que dormiste à noite e depois veio para te oprimir à noite. Pode ser algo que vem, um homem que vai olhar-te com uma cara: olha a montanha, olha o sucesso adiante de ti, olha a vitória em sua frente. Você tem que vencer o medo contra o gigante. Jeremias 23, 9. 23, 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho. Como um homem vencido de vinho. Por quê? Por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adultérios e a terra chora por causa da maldição e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Sabe por quê?
Haviam falsos profetas na terra de Israel. Quando Jeremias olhou, disse: sou como um homem que foi vencido com vinho. Sou como um homem vencido com vinho por causa dessa falsidade dos pregadores. Sabe, se você não vencer, há pregadores que já lhes ouviste. A não ser que o homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois vem um pregador e diz que não. Faça o melhor que você pode fazer. Todos vão para o céu. Como é que Deus vai lançar pessoas para todo mundo para o inferno? Diz: segue a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o pregador vem e diz que santidade é santidade. Quem pode ser santo? Não há ninguém que pode ser santo. Todos vão pecar até morrer. Então, se você não vencer o falso daquele pregador, não pode chegar lá. Por isso Jesus disse: ao que vencer, e louvo a Deus porque eu vou vencer. Lucas 11, 21. Lucas 11, 21. Veja o que o Senhor está dizendo neste versículo 21. Diz: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quando tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e faz o quê? Vencendo-o. Há alguma coisa que para no seu caminho. Se você não é mais forte que aquela coisa, se há uma falsidade, você não é forte acima. Se é um opositor que vem se opor a ti e não seres forte, queres evangelizar, queres ganhar almas nas mãos das pessoas que eles mantêm lá no cativeiro. Assim que eles permaneceram fortes lá debaixo daquele cativeiro, se tiveres que ganhar aquelas almas daquelas mãos, tens que ser forte. E a grande força virá para ti. E o grande poder virá para ti. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Tens que vencer a força do mal. Tens que vencer a força. Existe a força do mal em nossa volta, na nossa comunidade, nos colégios, nas universidades, onde quer que forja, há forças do mal. Se você está com medo, está recuando, se não te lembrares que você tem que ser um vencedor, para onde quer que vás, há forças vão tentar te impedir de fazer a vontade de Deus, de se mover, de se marchar. Mas há o que vencer, vença o medo do gigante. 2, vença a falsidade dos pregadores. 3, vença a força das trevas. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Se alguém faz mal para ti, alguém fala mal contra ti, te insultam, lançam coisas para ti, a tendência é de devolver. É você devolver. Mas a Bíblia nos diz: não, a ninguém torneis mal por mal, procurais coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quantos tiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados. Um bom amém? Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, diga-me, dá-lhe de comer. Se tiver sede, diga-me, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Versículo 21, 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olhem para aqui. Vocês são boas pessoas. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa que partilha. Uma pessoa que sorri. Normalmente, se algo acontece, vais rir, vais regozijando, vais pensar bem das pessoas. Vem alguém. Você nem lhe ofendeu. Estás a andar no seu caminho, no seu negócio. E alguém que
mesmo a pessoa mais média pode ficar zanga. E você permitiu aquela pessoa para tirar a sua alegria. Aquela pessoa já venceu. Se permitires com que aquela pessoa te tire a alegria, já te venceu. Se permitires com que aquela pessoa te tire o amor, aquele amor que Deus diz que ama o seu inimigo, ama o seu próximo e amar a ele. É assim como você era normalmente, até que veio, te fez isto e fez aquilo, e você permitiu aquela pessoa te vencer e tirar o seu caráter normal, a sua bondade de ti. Não venceste? Não venceste aquela pessoa. E onde quer que fores agora, já estás zangado. Agora onde vais, já começas a desconfiar pessoas. Aquela pessoa normal que conhecíamos antes, o gozo normal que você tinha, o sorriso, já desapareceu. Será que vais continuar assim? Esta noite haverá mudança. Porque nos é dito, vença o mal com o bem. Não deixa o mal te vencer. Deves vencer o falso e a vingança do seu inimigo. Vença a fúria e a vingança do inimigo. 1 de João 2. 1 de João, capítulo 2, 14. Eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Porque eu vos escrevi mancebo, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. De 13 até 14. Então, sois fortes, vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste quem? Na parte de 14, já venceste o... Faça pessoal agora. Eu já venci o maligno. Você já venceu o maligno. Olhem para mim mais uma vez. Quando o próximo é fraco, está lá embaixo, ele não sabe nada, nem um pouquinho, ele só quer mostrar a ignorância, que eu vou te bater, eu vou te tentar. Mas você sabe que aquele é um fraquinho, nem tem força de bater pessoas, não tem autoridade. E segundo dia diz, eu vou te dar um murro, eu vou te atormentar, vou te fazer isto e aquilo. E você não pensou nada. A terceira vez vem, vou te dar um murro, vou te fazer isto. Mas você sabe que este aqui é um fraquinho. Então, durante esse tempo, você pensa o que ele pode fazer, o que você pode fazer. Agora esqueceste Jesus, estás a dar atenção para ele. Só estás a olhar para ele quando ele começa a te dizer, eu vou te bater. E ele não pode fazer nada, e Cristo pode fazer tudo. E você desviou a sua atenção de Cristo. Começou a olhar para... É como ele te faz esquecer Cristo que habita em ti. Sempre que você vê a ele, mesmo que ele não é nada, não significa nada, porque você já lhe exaltou acima de Cristo, já começa a ter medo daquela pessoa fraquinha. Basta você lhe ver, começa a ter medo, esquece a promessa de Deus, esquece a sua direção. Acorda! Você é melhor que ele. Você é mais grande que ele. Vocês são mais grandes que essas pessoas que andam vos ameaçar. Todas essas pessoas que vêm vos ameaçar, vos morder, vocês são mais fortes que eles. E quando vos verem a partir de hoje, eles vão se curvar, porque vocês são mais fortes do que eles. Tens que vencer. Vença o temor do maligno. 2 Pedro, capítulo 2, 19. 2 Pedro 2, 19. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Do tal também temos que vencer a corrupção. Que prometem isto. Você já tem tudo. Porque em Deus nem poupou seu Filho unigênito, antes o deu, quanto mais não nos dará com ele todas as coisas para nos gozarmos livremente. E Deus te dará tudo que tu pedes
em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, diga-me o resto, e todas essas coisas, eu já tenho tudo em Cristo. Já tens salvação, tens a santidade, tens as promessas, tens as coisas naturais, tens filho, tens mulher, tens marido, tens tudo em Cristo. Sempre que acordares, sempre quando estiveres a orar, tens que lembrar o que você tem. Antes de você ter a oração, já tens tudo. Toda a corrupção, essas promessas de corrupção, lança fora. Vence a carne. 1 João, capítulo 5. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Já estou a ver a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? João 5, 4, 5. Será que há algum crente aí? Acreditas que Jesus é o Filho de Deus? Então já és vencedor. Seja um vencedor. Seja aquilo que tens que ser. Irmãos e irmãs, vamos vencer. Como é que nós vencemos? Vencemos pela fé. Pela fé. Porque nos diz, tens aquilo que é espada da fé para apagar todos os dardos do inimigo. 2, vences pela coragem. Pela coragem. Por que tens medo de Faraó? Faraó já foi vencido. Tens medo de Nabucodonosor? Nabucodonosor já caiu. Tens medo de Herodes? Herodes já está lá no julgamento. Tens medo do poder deste mundo, porque já foram vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Daí que sede forte e corajoso. Vais vencer o dia. Vencemos pela fé. Vencemos pela coragem. Vencemos pela falta de medo. É o que Jesus disse. Meus amigos, eu vos digo, Lucas 12, 3 e 4. Não tenha medo do homem que pode matar o corpo e não tem nem nada a fazer. Mostra-vos quem temereis. Temam a Deus, aquele que pode matar e levar essa alma para o inferno. Tira o medo. Não tema ninguém. Não tens que ter medo de ninguém. Vença pela falta de medo. Vença pela fidelidade. Deus disse lá em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 diz: nada temas destas coisas que és de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. São tentações. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Vencemos seguindo a Cristo. Passo a passo, seguindo a Cristo. Dia após dia, seguindo a Cristo. Um dia em cada momento. Um dia em cada momento. Olha o desafio de hoje, vou vencer. Quando chegar amanhã, vencerei o amanhã. Outro dia, dia após dia, passo por passo. Jesus disse. Deus deixou-nos um exemplo para que sigamos as suas pisaduras, seguindo a Cristo. Vencemos através de lutar a boa milícia da fé. A carne quer te perturbar e te fazer cair. Diga, carne, lutarei contra ti. Coloca esta carne debaixo em nome de Jesus. Subjugo o meu corpo. Subjugo meus olhos. Subjugo meus ouvidos. Subjugo a minha carne. Para que pregando aos outros, eu mesmo não seja rejeitado. Eu não serei rejeitado. Você não será rejeitado. Você é um candidato para o céu. Você é um candidato para a glória. Coisas que te tentam. Você já caminhou muito, não vais voltar agora. Sofreste muitas perseguições e oposições, prevaleceste e não vais deixar. Agora que falta pouco para você chegar lá na terra da promessa, e alguém vem para ti e te diz, quer te desviar. Você diz, é tarde. Eu já caminhei muito tempo. Agora só falta um passo. E falta um passo para estar na glória. E não há ninguém nesta hora que irá voltar para trás, em nome de Jesus. Luta a boa milícia da fé. Então, diga, Senhor, estou aqui. Eu vou firmar-me para si. Senhor, estou aqui. Aquela coroa à minha espera, ninguém tomará de mim. Então ele diz, se venceres, e vais vencer. Eu estou a dizer, vais vencer. Olha 17.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Há um maná escondido para ti. Há promessas escondidas para ti. Ele diz, vai te dar. E dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bênção especial. Bênção peculiar que vais ganhar. Se vives vida cristã, haverá o poder que há de vir do céu. Toda a provisão do céu irão ser derramadas na sua vida em nome de Jesus. Cancelamos o compromisso. Cancelamos a corrupção. Cancelamos as coisas deste mundo que tentam vir, que não querem nos fazer vencer. Não dizemos nada das coisas que vêm no mundo no nome de Jesus. Iremos nos firmar. Iremos permanecer. E este evangelho puro, este evangelho total que o Senhor nos deu, guardaremos até o dia final em nome de Jesus. Eu oro que Deus dê a cada um de nós, a cada um de vós, o espírito do vencedor. Se vocês são mais do que vencedores, as bênçãos do Senhor se multiplicarão na vossa vida. Será que estão lá? Será que vocês vão orar? Por que ainda estão sentados? Levantam-se, digam, Senhor, estou aqui, terei tudo que me prometeste. Não falharei, não irei tropeçar. Eu não irei me dobrar, não irei me prostrar, não me comprometerei pelo mundo. Sereis vencedor. Senhor te ajudará e serás um vencedor. Abra sua boca e ora para o Senhor.